Oi gente, tudo bem? Professor Luiz, mais uma vez, para a gente dar continuidade às nossas aulas de História. E esse conteúdo, pessoal, ele já é de acordo com a programação das nossas aulas à distância, ok? Então essa aula ela é importante para que vocês consigam aí responder às atividades que vão ser postadas essa semana no Google Sala de Aula, tá bem? O conteúdo que a gente vai trabalhar dessa semana é o Renascimento Cultural e as Grandes Navegações. Como a gente já falou bastante sobre as Grandes Navegações, eu decidi dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de importância para a parte de Renascimento Cultural, ok? Essa aula de hoje, a gente vai trabalhar bastante imagens para a gente entender o que é o Renascimento Cultural. Afinal de contas, o Renascimento Cultural ele também é um movimento artístico da época, né? Inclusive, muitas pessoas lembram do Renascimento por meio das obras de arte daquela época. Então é importante a gente dar uma olhada nessas obras para a gente entender o que é esse Renascimento Cultural, para a gente entender um pouco melhor as características desse momento, tá bem? Pessoal, o Renascimento Cultural é um assunto que vocês provavelmente vão ver ou já viram em arte, com a professora Miriam, também talvez vejam com a professora Valéria em filosofia, e a gente vê também em história, tá? Só que quando a gente fala de Renascimento Cultural em história, é uma aula diferente daquilo que você vai ter na aula de arte ou na aula de filosofia. A gente está interessado em outros aspectos, né, quando a gente fala de Renascimento Cultural em história, tá? Que aspectos são esses? Qual é a principal questão em torno do Renascimento? A gente está falando, pessoal, de um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Renascimento Cultural vai criar as bases para a formação do homem moderno. E isso é muito interessante da gente enxergar. Numa aula de arte, por exemplo, a professora, obviamente, ela vai estar mais interessada em tratar sobre as questões das técnicas de pintura, como é que, como é que os artistas utilizavam ali das suas técnicas, qual era a percepção que eles tinham das coisas, qual é o significado daquela arte, né? Na aula de história, pessoal, o que eu estou querendo que vocês percebam é como que o Renascimento ele está causando uma mudança na mentalidade dos seres humanos naquela época. É isso que é importante do Renascimento Cultural para nós, na história. É a forma como esses homens daquela época agora estão enxergando o mundo e as coisas em volta dele. Tá bem? É uma mudança bastante radical se a gente comparar como era o homem da Idade Média. O homem do Renascimento, inclusive, ele busca romper com a Idade Média. Ele, inclusive, despreza a Idade Média, a visão medieval das coisas. Ele agora se enxerga como algo novo, como algo moderno, tá bem? Então, sempre quando a gente estiver falando aqui de Renascimento Cultural, é importante que vocês tenham isso em mente, que o que está acontecendo aqui é uma mudança na mentalidade da humanidade naquele momento, tá bem? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, a principal característica que vem à nossa cabeça do Renascimento Cultural é o antropocentrismo. Que palavra é essa? O que isso significa? Antropocentrismo, pessoal, significa o homem no centro de todas as coisas. O que isso quer dizer na prática? Se a gente comparar com a Idade Média, isso é bastante diferente, porque na Idade Média predomina o teocentrismo, que significa Deus no centro de todas as coisas. A gente já sabe dessa informação. Na Idade Média, pessoal, a religião, o cristianismo, ele era a referência de tudo, era a base cultural da Idade Média. Então, tudo que era produzido culturalmente na Idade Média tinha esse viés religioso, esse viés cristão, ok? E tanto que, na Idade Média, a Igreja Católica, ela era soberana, ela era absoluta, ela controlava as coisas. A Igreja Católica era o cérebro da sociedade medieval, ok?
Então, no Renascimento, isso começa a mudar. Então, agora já não é mais o teocentrismo, já não é mais Deus no centro de todas as coisas, e sim o homem no centro de todas as coisas, ok? Isso quer dizer, pessoal, que os homens renascentistas, eles passam a ter muito mais interesse, passam a valorizar muito mais o próprio homem, a humanidade como um todo. Eles entendem que o ser humano, ele é uma obra perfeita, é a criação, é a obra-prima de Deus, né? E que, portanto, esse homem, esse ser humano, ele precisa ser exaltado, né? Ele é mais do que todas as outras coisas, ok? É por isso que no Renascimento, o homem, né? O homem no sentido de humanidade, ele tem mais espaço, ele é mais valorizado, tanto na questão quando a gente fala da beleza humana, ok? Essa beleza humana ela vai ser muito exaltada na arte renascentista, por exemplo, mas também a gente está falando de questões voltadas, por exemplo, para a medicina. A medicina é algo que evolui muito no Renascimento, justamente porque agora os seres humanos eles passam a ter muito mais interesse no corpo humano e como ele funciona. Então vejam que isso não está restrito apenas às artes, né? Isso está também se expandindo para ciências, né? Eu estou dando o exemplo aqui do caso da medicina, tá bem? Então isso é algo que surge a partir do Renascimento. Pessoal, isso é bastante diferente do que acontece na Idade Média. A mentalidade medieval cristã teocêntrica, ela entende o homem, ela entende o corpo humano como fonte do pecado. O que causa o pecado do ser humano é a carne, não é assim a mentalidade cristã, né? Você peca a partir das tentações da carne. É assim a ideia cristã da coisa, né? Então, na Idade Média, pessoal, o corpo humano, ele não é valorizado, pelo contrário, ele é mal visto. Porque o que nós fazemos aqui na vida será cobrado depois da morte. Então, a ideia de que o homem tem que ser exaltado, o homem tem que admirar a sua beleza, o homem tem que conhecer o seu corpo, na Idade Média não. A mentalidade cristã medieval, ela enxerga o corpo humano como motivo de vergonha, né? Ao contrário do Renascimento, ok? Então, o antropocentrismo é, por essa razão, a principal mudança, né? A principal característica do renascimento cultural. Beleza? Outra questão também muito exaltada pelos homens do Renascimento, pessoal, é o racionalismo. O que isso quer dizer? Bom, já que o homem é a criação perfeita, né? Já que o homem ele é capaz de tudo, ele pode, por meio do uso da razão, criar coisas novas, né? Então, a partir desse momento, a ideia do renascimento cultural é de que o homem ele é capaz de buscar as respostas para as suas perguntas sem a dependência de Deus, sem a dependência da religião ou da igreja, ok? Ele agora é capaz de pensar por conta própria, tá bom? Não preciso nem dizer para vocês que isso é completamente diferente da ideia medieval, né? Na Idade Média, a Igreja Católica, como eu já falei para vocês, ela é o cérebro da sociedade, né? Ela é a cabeça pensante. Não cabe aos homens pensarem. Quem tem esse trabalho na Idade Média é a Igreja. E a resposta para as coisas na Idade Média, ela se encontra em Deus, ela se encontra na religião, né? Pro homem renascentista, não. O homem encontra as respostas no homem, a partir do racionalismo, a partir do uso da razão, ok? Isso também é um aspecto muito importante do renascimento cultural, beleza? Mas aí você, enquanto estou falando aqui, você pode estar se perguntando, tá? Por que esse nome renascimento, né? Da onde que vem essa ideia? Bom, pessoal, renascimento é algo que está nascendo de novo, não é isso? Algo que estava morto, algo que estava adormecido e que ganha vida novamente, né?
Então, o que é isso que está ganhando vida novamente? Pessoal, o homem do Renascimento, ele acreditava que o ápice da civilização humana não tinha sido na Idade Média, e sim antes disso, no período clássico, lá na Idade Antiga, na época da grande civilização grega, na época do grande Império Romano. É ali onde os homens, por meio do racionalismo, por meio das artes, por meio da filosofia, é ali na cultura greco-romana que a humanidade teria, segundo esses caras, teria encontrado o ápice do seu desenvolvimento. Então, o renascimento cultural, pessoal, ele tem por definição a tentativa de resgate da cultura greco-romana. Esses caras, eles sonham em reviver a era de ouro da civilização greco-romana, ok? Eles querem resgatar essa questão de todas as maneiras possíveis, tá bem? Por outro lado, se esses caras exaltam a cultura clássica, eles olham para a cultura medieval com bastante desprezo. Eles entendem que a Idade Média, pessoal, foi um retrocesso na história da humanidade. Tanto é que a partir do Renascimento, e mais especificamente no Iluminismo, mais à frente, a Idade Média ela vai ser vista como uma idade das trevas, né? Como um período aí realmente negro, né? Tenebroso da história da humanidade, tá bem? É claro que essa ideia ela é bastante exagerada, a Idade Média ela não é uma idade das trevas, tá? Mas a gente pode depois falar um pouco melhor sobre isso. O que importa para nós é, o homem renascentista, ele quer resgatar a cultura greco-romana e ele quer romper com a cultura medieval, tá bem? Então é por isso o nome, né? Renascimento cultural. Está se buscando ressuscitar a cultura greco-romana, tá bem? Pessoal, quando a gente fala de renascimento cultural, costuma vir à nossa cabeça grandes artistas, né, dessa época. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do Leonardo da Vinci, tenho certeza que vocês já ouviram falar do Michelangelo, que são artistas intelectuais dessa época, né? São homens frutos do Renascimento, tá? Para ficar bem mais fácil, quando você fala do Renascimento cultural, eu gosto de trazer essa comparação aqui. Para quem conhece, são as tartarugas ninjas. Por que as tartarugas ninjas? Porque elas representam exatamente 4 dos maiores artistas do Renascimento cultural, tá bem? É o Donatello, o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael. Para quem conhece as tartarugas ninjas sabe do que eu estou falando. Por que eles levam esse nome? Eles levam esse nome justamente em homenagem a esses grandes artistas do Renascimento, tá bem? Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né, o Rafael Sanzio e o Donatello, tá bem? Mas vejam só, essas imagens que eu vou passar agora para vocês, elas vão buscar ilustrar justamente o que eu estou falando aqui, dessas características do Renascimento, tá bem? Vamos dar uma analisada. Essa gravura, pessoal, é uma gravura que foi feita pelo Leonardo da Vinci. Essa gravura, ela foi feita pelo Leonardo da Vinci, que a gente acabou de mencionar, e se chama O Homem Vitruviano. Essa gravura, pessoal, é um excelente exemplo da gente entender o que é o tal do antropocentrismo. O que é essa coisa de você colocar o homem como referência de todas as coisas, o homem como centro, né, de todas as coisas. Porque essa gravura ela busca justamente estudar, isso aqui é um estudo feito pelo Leonardo da Vinci, tá, pessoal? Que busca entender as proporções do corpo humano, né? Então veja que ele está interessado no corpo humano, né? E é por isso que você tem essa figura desse homem que parece que tem 4 pernas e 4 braços, mas na verdade está simulando os movimentos, né? E vejam que nessa gravura do Leonardo, pessoal, as proporções humanas elas se encaixam perfeitamente dentro das figuras geométricas, né? Você tem o círculo e daqui você também tem um quadrado, não sei se vocês conseguem enxergar, mas que as extremidades desse corpo humano elas se encaixam perfeitamente dentro dessas duas figuras geométricas. O que ele está querendo mostrar com isso? Ele está querendo mostrar a perfeição do corpo humano,
né, a perfeição, a simetria, né, e como, portanto, o ser humano ele é de fato um ser perfeito, tá bem? Isso aqui, gente, é um retrato excelente para a gente entender o que é o antropocentrismo, tá? Uma coisa que eu ainda não mencionei, mas que vale a pena falar, é que o antropocentrismo, pessoal, não significa ateísmo. A gente não está dizendo que o homem do Renascimento ele é ateu, que ele não acredita em Deus, que ele despreza Deus. Nada disso, gente, por favor, tá? Não confundam isso, é muito importante. Eles continuam sendo cristãos, ok? Eles continuam acreditando em Deus. Porém, agora eles entendem que Deus já não é mais o centro de tudo, ok? É simplesmente isso. Agora Deus divide o espaço com o homem. Tanto é que eles entendem o homem como uma criação de Deus. O homem ele é perfeito como é por ser uma criação divina, ok? Então é bom fazer essa ressalva aí, tá bom, pessoal? Não existe ateísmo nesse momento, ninguém está falando disso, tá bem? É justamente por isso que eu trouxe essa imagem, né? Essa imagem, essa pintura famosíssima, né, que é do Michelangelo, é um afresco que ele pintou no teto da Capela Sistina, ok? Que é justamente uma capela pertencente à Igreja Católica. Essa pintura, então, pessoal, ela mostra para nós que a Igreja Católica ela não está de fora do renascimento cultural. E que esses artistas, eles não são ateus, que eles não estão ligados à religião, ok? Mas, ao mesmo tempo, essa pintura ela mostra para nós as características principais do Renascimento, entre elas o antropocentrismo. Gente, o que essa imagem ela representa? Ela representa a criação da humanidade. Isso aqui é Deus criando Adão, ok? Gente, isso é óbvio que é uma figura religiosa, mas vejam que, ao mesmo tempo, o foco, né, a importância dessa obra de arte, o que o Michelangelo quis mostrar é a criação perfeita de Deus. No caso, o homem, a humanidade, né? Então vejam que o antropocentrismo ele também está presente nessa obra de arte, ao mesmo tempo em que ela é uma obra de arte cristã, tá bem? Outro detalhe muito bacana dessa pintura, que eu acho muito interessante de ressaltar, é que se você olhar com uma atenção, essa forma aqui, onde está Deus e os anjos ao fundo, isso aqui tem o formato de um cérebro. Não sei se vocês conseguem reparar, mas isso aqui tem o formato de um cérebro, o que mostra também aquela questão do racionalismo que nós mencionamos anteriormente, né? A ideia de que o uso da razão é a melhor ferramenta que o homem tem, ok? E que é também, obviamente, por consequência, uma ferramenta que seria utilizada por Deus, por que não? Tá bem? Bom, pessoal, essa outra imagem, essa escultura, ela serve também para ressaltar mais uma vez a questão da religiosidade no Renascimento, que não tá ausente. O Renascimento cultural ele não exclui o cristianismo, tá? Essa escultura belíssima, que também é do Michelangelo, é a Pietà, né, que retrata uma das cenas mais interessantes, mais importantes da Bíblia, que é a Maria, né, resgatando Jesus da cruz, já morto, né? Uma imagem forte e extremamente cristã, né? Mas que ao mesmo tempo, de novo, não deixa de exaltar aquelas características do Renascimento que eu mencionei para vocês. Vejam como a escultura ela é extremamente bem trabalhada, né? A gente às vezes olhando a imagem até esquece que isso aqui é feito de pedra, né? De tão bem trabalhado, de tão realista que a imagem é. E vejam que o escultor, o Michelangelo, ele fez questão de ressaltar a característica humana de Jesus Cristo, né? Ele é feito de carne e osso, ele tem ali os músculos, né? Ele tem a pele, ele é um homem, né? E essa exaltação do homem em Jesus Cristo faz parte do antropocentrismo que nós mencionamos anteriormente, tá bem? Essa outra imagem, pessoal, ela também é bem bacana para a gente mostrar aquele outro aspecto do renascimento cultural, que é o resgate da cultura greco-romana. Eu falei para vocês então que os renascentistas, eles acreditavam que ali na Grécia Antiga
era o ápice da civilização humana. Então eles almejavam aquilo, eles admiravam aquilo que foi feito, aquilo que foi produzido na Grécia Antiga. E essa pintura, que é do Rafael Sanzio, né, a outra tartaruga ninja, ela representa a escola de Atenas, que seria a escola de filosofia fundada por Platão e por Aristóteles. Ok, pessoal? Então vejam que nessa obra de arte agora está se exaltando uma característica da Grécia Antiga, que é uma das mais conhecidas, né, uma das mais famosas, que é justamente a filosofia. Então você tem ali um saguão, né, com vários filósofos espalhados, e todos eles estão debatendo, estão filosofando, estão estudando, né? Estão fazendo uso da razão. Olha aí a questão do racionalismo mais uma vez, né? Então tudo isso é bastante exaltado também na cultura renascentista, beleza? Aqui ao centro nós temos as figuras principais que estão destacadas, não é à toa, que é justamente Platão e Aristóteles, né? Que são dois dos maiores filósofos aí da Grécia Antiga, que vocês com certeza já ouviram falar, tá bem? Outra imagem que mostra, né, exalta essa questão da cultura greco-romana, pessoal. Essa imagem, ela representa uma cena da mitologia grega, da mitologia greco-romana, que é o nascimento de Vênus, né? Essa pintura é do Botticelli, tá? Essa aí não é uma tartaruga ninja, mas também um pintor bastante importante do Renascimento cultural. Então, pessoal, essa imagem, né, ela mais uma vez mostra para nós essa tentativa de se resgatar a cultura greco-romana, né? A forma como os homens do Renascimento enxergavam a cultura greco-romana era de uma maneira muito positiva, né? Ao contrário de como eles enxergavam a Idade Média, tá bem? Pessoal, essas imagens elas serviram só para ilustrar um pouquinho melhor do que nós falamos, tá? Na próxima aula, na segunda parte desse vídeo, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? A gente vai ver mais outras imagens e vamos entrar em alguns outros fatores aí que levaram ao surgimento, à formação do Renascimento cultural, beleza? Então fico por aqui, até a próxima. Um abraço e até mais.